Fala turma, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Dos Esportes aos Negócios. O seu podcast conecta saúde, exercícios, atividade física, a empreendedorismo e negócios. Nossos patrocinadores, Diamond Filmes. A Diamond, além de ter esse estúdio onde a gente está gravando essa coisa linda, cheia de LED, eles têm um estúdio que você pode fazer a aprimoração do seu conteúdo. Então, tá precisando fazer um conteúdo profissional para sua marca? Eles conseguem auxiliar e são especialistas em fazer vídeos institucionais, para você passar os seus valores para os seus clientes. A academia RP Fitness, além de academia, é um CT de luta, você encontra jiu-jitsu, Krav Maga, Muay Thai e ainda tem uma academia repleta de aparelhos para que você possa aumentar a sua performance. M2X Assessorias de E-Commerce e Marketing. Quer implementar o seu e-commerce, precisa formar sua equipe de e-commerce ou marketing, a M2X ela consegue te auxiliar desde a contratação, criando processos, rotinas para o seu time comercial, para o seu time de marketing, para o seu time de e-commerce. Boali Alimentação Saudável, porque a saúde ela começa pela alimentação, que é a base para que você tenha uma vida saudável. Boali em Ribeirão você encontra no Ribeirão Shopping, Santa Úrsula e Clínica Colucci. Flávio, me apresenta a nossa convidada. Juliana, mais conhecida como Juvi. Juvi que fala? Legal. É criadora de conteúdo digital, corredora, maratonista e empresária, né? Seja muito bem-vindo, viu, Ju? Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, pessoal. Como que é essa vida aí de criadora de conteúdo digital? Eu tenho uma curiosidade. Como que é o dia a dia de um criador de conteúdo digital? Acordei, você já mapeia o que você vai fazer? Conta um pouco aí, Ju. Então, é relativamente novo pra mim, né, essa profissão aí. A gente pode falar até uma profissão, porque assim, demanda esforço. Sem dúvida. Às vezes as pessoas acham que é só entretenimento, mas tem a parte boa, lógico. Mas assim, eu fui aprendendo meio na raça que precisa ter um planejamento ali. O que eu vou postar, que horas que eu vou postar. Hoje eu já trabalho com algumas marcas, então eu preciso já fazer um planejamento mesmo. Eu preciso postar essa marca tal dia, eu preciso divulgar um conteúdo. Então, eu criei o Instagram faz 1 ano. Eu tenho um Instagram voltado mais pra corrida, mas também mostro tudo ali da minha vida, né? Não tem como você mostrar só a parte que eu tô correndo. E eu tô adorando, assim, tá sendo uma aventura. É novo. Tem só você? É você com você mesmo que tá gravando ali? Isso. Você é a produtora de conteúdo, é o seu dia a dia ali e essas marcas parceiras suas. Isso. Eu criei o Instagram, na verdade, como um diário pra minha primeira maratona, que eu fiz ano passado. Eu fiz a maratona de Chicago. E aí, eu tenho ainda meu Instagram pessoal, que é fechado. E no meu Instagram pessoal, as pessoas começaram... Ju, me indica um tênis, porque via que eu corria. Me indica uma prova pra fazer. E aí começou esse desejo de começar a dar mais dicas, né? E eu falei, nossa, vou começar a preparação pra Chicago. Que foram mais ou menos uns 6 meses aí de preparação. Eu acho que eu queria falar mais sobre isso. Porque era uma coisa tão nova pra mim, que eu falei assim, acho que mais pessoas vão gostar de saber, né? Aí eu fiquei naquela dúvida, será que eu falo no meu Instagram pessoal? Será que eu crio um Instagram? Aí eu falei, quer saber? Eu vou criar um Instagram do zero, porque quem quiser, me segue lá. Segue ali. E quem não quiser, não se interessar pelo tema, fica lá me seguindo só no meu pessoal. Então você já é uma pessoa que você influenciava, porque o influenciador, que a galera às vezes não entende, que o papel dele é influenciar ali e muitas vezes isso é natural da pessoa. Então você não precisa criar um personagem pra forçar a influência. E desde pequena você foi sempre essa pessoa que influenciava, que liderava? Fui, desde pequena. Eu venho de uma família grande, nós somos 4 filhas. Tudo mulher? Tudo mulher. Eu sou a mais nova, sou a caçulinha da família, mas é até engraçado, assim, relembrar isso, que eu sempre fui a que liderava. Tinha viagem de família, eu amava fazer os roteiros, eu amava escolher os lugares, eu gostava muito de novidade também, eu que ia atrás de tudo. E aí minhas amigas, por conta desse meu perfil, né... Ju, onde você faz unha? Onde você faz tal coisa? Onde você vai almoçar? Então, era uma coisa já meio natural minha. E eu gostava muito de dar dicas, sempre. E aí, a corrida veio como uma paixão, assim, também do nada.
E não tem nada melhor que você dar dica de uma coisa que você ama, né? Legal. E como é que começou a corrida, assim? Porque eu venho do judô, do jiu-jitsu, né? E com 6 anos de idade, todos os pais da minha geração, todo mundo colocava no judô Colocava para vocês. educação. Mulher fazia balé, Sim. né? O menino fazia judô. Aham. E a Ju, como é que ela começou? Quantos anos ela tinha? Como é que entrou é a isso? corrida na sua vida? Ó, eu nunca fui do esporte. Nunca. Tanto que eu já até falo no Instagram isso abertamente, eu era aquela que fugia da educação física. Tanto que no colegial eu consegui um atestado de uma fisioterapeuta, que eu tinha problema na coluna, pra não, Escoliose. pra não fazer educação física. Então eu não precisei fazer os 3 anos de educação física, porque eu não gostava de esporte. Principalmente coisas em grupo, assim. Tanto que acho que por isso que eu gostei tanto da corrida, porque ela é um esporte um pouquinho mais individual, né? Em grupo, mas individual ao mesmo tempo, né? Ela tem esses 2 lados. E aí, eu não praticava quase nada. Eu fazia assim, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, com uns 20 anos, fazia um pilates. Aí fiz uma academiazinha, mas nada nunca tinha me pegado, sabe? Assim, igual, por exemplo, um judô que você fez durante a vida toda. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Eu sou uma das corredoras surtadas da pandemia. Surtadas da pandemia. Então a Geração pandemia de te corrida ajudou, da né? pandemia. Ajudou, porque aí eu falei, meu Deus, eu vou surtar se eu ficar dentro da minha casa. Ju, eu costumo dizer pro pessoal o seguinte, eu não gosto de esporte. Não, não é que você não gosta, você não encontrou o seu ainda. Exatamente, eu falo isso pra todo mundo. E você é um exemplo disso, né? Eu acho que existe esporte pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. E aí veio a pandemia, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Você saiu correndo do nada? Não, ou... não. Como que foi isso? Abriu Aí- a porta e saiu correndo. Saiu. Aí, assim, eu também já tava meio um pouco insatisfeita, assim, esteticamente, assim. Falei, nossa, queria dar uma definida, uma emagrecida. Vou procurar alguma atividade pra eu fazer. Eu não gostava de academia por conta do ambiente fechado. Achei um funcional na praça, que eles fazem exercício... Sim. Na época cresceu demais a pandemia, né? Muito, porque era ambiente aberto, então era mais liberado, né? Não tinha tanto aqueles negócios de álcool em gel. Achei um grupo que dava esse funcional. E nesse grupo tinha também a parte de corrida. E aí, eu achava muito estranho que as pessoas gostavam de correr. Porque eu ia lá no meu horário do funcional, e aí eu via eles conversando, combinando de correr no sábado às 6 da manhã. E eu falava assim, gente, por que essas pessoas querem ir correr às 6 da manhã? Qual o sentido disso? A comunidade é muito forte, né? Da corrida, impressionante, né? Muito. Mas não faz muito sentido mesmo. Mas não faz sentido. É o que eu penso todo dia quando eu vejo o pessoal postando Tá correndo por quê, Porque a gente né? corre pré-treino ali, então eu faço jiu-jitsu também, então você corre ali, 10 minutinhos pra aquecer. Cara, agora a pessoa acordar cedo, pôr um Pra tênis, só correr, e depois não vai, aqueles caras não vai fazer outra coisa. É porque muito estranho. a gente usa a corrida como um pré-treino, igual Isso, você falou, um pré-treino. né? Verdade, a gente não usa como um treino propriamente dito, o né? CrossFit também usa, CrossFit, né? a maioria dos Sim, esportes acabam como um usando. aeróbico, assim. Então você tinha alguém te orientando ali, ó. Eu comecei a correr realmente já com orientação. Legal. Então, eu fui vendo que as pessoas ali corriam. Um dia eu falei, pro meu treinador, que é o Lucas. Lucas, faz uma planilhinha aí pra mim. E aí eu comecei do zero mesmo. Quem sabe como é começar do zero da corrida é assim. Anda 1 minuto, corre 1 minuto. Eu fui... Na rua, já Na é rua, assim. na rua. Você não vai correndo direto 5 quilômetros. Você passa todo por um processo, né? E aí vai aumentando. Então agora você corre 2 minutos, anda só 1. Até você pegando preparo, até você pegar fôlego. E aí comecei a correr. Fui engatando assim, mas durante 1 ano ainda foi... Sabe, meio... Capengando, assim. Eu tava numa época que eu também, assim... Foi naquela época da pandemia que as coisas deram uma estabilizada. Então, eu comecei a sair bastante, porque tudo começou a abrir. Então, ia muito pra bar, ia muito pra festa. Isso eu tinha uns 24 anos, 25 anos. E aí, chegou uma hora que, assim, eu tava muito estressada no meu trabalho. Eu falei assim, eu acho que eu tô precisando de um projeto novo pra minha vida. Você trabalhava com o quê? Nessa época, eu trabalhava no e-commerce de semi-joia. Semi-joia. Eu tinha uma empresa junto com a minha irmã.
Então, a gente tinha um e-commerce de semijoia aqui em Ribeirão Preto mesmo. Existe ainda? Não, ele fechou. A corrida até tem importância nisso, depois a gente retoma. Legal. Essa eu não sabia. E aí, falei, preciso de um propósito, assim. Falei, eu vou me inscrever numa meia maratona, 21 quilômetros. Você tava correndo quando? Quando nisso você falou, eu já corria 5 a 10. Meu 5 a máximo 10. tinha sido 10, É um pulinho É um considerável, pulinho né? grande, mas assim, é o dobro, mas dava, com um treinamento dava. Não é que eu, assim, Você daqui não- um mês eu Não ia tá correr. saindo zero pra meia Foi maratona. como uma meta pra Foi você. como uma meta. Eu tinha mais uns 4 meses de treinamento, que era super plausível, assim, dava Certo. pra eu conseguir. E aí fiz minha primeira maratona. Minha primeira. Meia foi maratona. Meia maratona, Onde foi foi? em São Paulo. São Paulo. Foi em São Paulo. Só que assim, foi meio caótica. Mas foi um caótico bom, porque eu terminei a prova, foi tão sofrido pra mim. Fiz um monte de intratreino errado, sabe aqueles géisinhos de Sim. carbo? Tomei errado, me deu problema de diarreia. Nossa. Foi, assim, muito sofrido pra mim. Eu terminei a prova e eu falei assim, não, mas eu vou melhorar isso aqui. Não foi um negócio que, assim, fiquei traumatizada. Eu falei assim, eu vou fazer uma prova bem agora. Tipo assim, agora é questão de honra. Eu quero melhorar meu Seu tempo. tempo foi péssimo. Até que foi não foi ruim razoável. pelo que aconteceu. Mas foi chato, foi sofrido, né? Ninguém gosta de fazer uma coisa sofrida, né? Lógico. Você gosta de fazer uma coisa pra se divertir. Prazer, né? Prazer. E aí, fui indo, assim, comecei a treinar muito mais, porque a gente fala que a corrida é uma pirâmide, né? Porque aí você fala, eu quero ir melhor, então vou numa nutricionista. Aí entrei na nutricionista. Uma coisa vai puxando a outra, né? Mas eu acho que eu preciso fazer uma academia agora pra fortalecer. Aí fui lá, comecei Nutri, entrei na academia. Que legal. E aí foi indo, assim, e aí você vai Aí a academia começa a fazer sentido, né? muito. Eu falo pro aluno o seguinte, eu não gosto de musculação. Porque a musculação não tá fazendo sentido ali pra você. Agora, a partir do Exatamente. momento que você tá fazendo, você tá lá Você tem treinando que ver seu um jiu-jitsu. benefício, né? Você tem que ver um... Você tá fazendo sua corrida, você tá fazendo seu jiu-jitsu, você usa a academia pra melhorar seu esporte, ela faz muito sentido, né? Muito sentido. Isso é um erro muito comum dos corredores, né? Viciar só Muita na gente corrida e não fazer lesiona musculação, pela né? falta de fortalecimento. Que a canelite. Eu já fui uma das vítimas da canelite. Eu já fiquei 4 meses sem correr por conta de uma canelite. Eu não corro porque eu tenho canelite. Deve ser isso, então, mãe. Eu não corro por causa disso. Eu acho que Se você não já desse tem canelite, eu ali, ia correr. Com certeza. Verdade. Com certeza. Às 6 da manhã. Ô, Ju, sabe o que já mais aconteceu ou menos. comigo? Um dia eu falei assim, eu não sou da corrida, não é minha praia, não sou fã, não gosto. Eu não gosto. Acho a corrida demais, mas eu não gosto. Sou um cara pesado, meu biotipo também não é da corrida. Eu falei, eu vou começar a correr todos os dias 5 km. Eu corri 30 dias, 5 km, todos os dias, incluindo sábado e domingo. Porque eu falei o seguinte, eu queria melhorar minha mente. Que a nossa mente, às vezes, ela atrapalha a gente, né? Sim. Ela joga contra. E eu sabia que eu ia conseguir correr 5 km. Mas eu sei que no meio do caminho, toda vez eu batia 3 km, a minha mente já ganhava. Ela já, tipo, O que você tá fazendo? Aham. Pra que você tá fazendo isso? Seu esporte não é disso. Sim. Ou, ontem você já correu 5, você não precisa hoje. Não precisa. Só que a sensação de terminar É muito os boa, 5 né? km, pra mim, era impressionante. É a minha sensação de acabar uma luta bem feita, assim. Você Sim. ganha uma luta. A sensação fisiológica é maravilhosa, né? Eles falam da endorfina, né? Tem muitos Endorfina, hormônios, serotonina, né? e assim Você por pega diante. esse ciclo de hábitos, né? Esse micro hábito que você tem de Micro-hábitos, correr 30 dias, ele vai te ajudando. Tudo que a gente vai fazer que a gente se torna bom, você tem que começar em micro hábitos e ir escalando esses hábitos. Sim. Então, é igual você falou, você começa a correr um pouquinho, depois alimentação, depois musculação. Ter Então, gente essa escala de inteligente do hábito lado é é bom. outra muito coisa, bom, né? ô Ju? Um baseamento outra, científico, é outra assim. conversa. Outra conversa. Mas você fala sempre também sobre o jiu-jitsu. Eu sempre falo, jiu-jitsu pra mim assim, é um mundo, principalmente quando a gente fala de comunidade. Jiu-jitsu, a gente faz até parte de uma comunidade, eu descobri que é o Conecon, né? Que é a comunidade de e-commerce. Sim. Só que o maior exemplo pra mim de comunidade é o jiu-jitsu. Porque ali dentro a gente entra no tatame, você não tem diferença. Pisou no tatame, você não tem preto, branco, gordo, magro, homem, mulher. Sim. Tem uma hierarquia de faixa. E como a corrida, ela consegue ser um esporte que a gente pensa que é um esporte que você corre sozinho, é você com você. Só que ao mesmo tempo tem uma comunidade Tem isso da comunidade gigantesca e muito muito. forte. É. E como você vê isso, principalmente para puxar para o nosso público, assim,
ligar esporte e negócio em sentido de comunidade? Sim. Bom, acho que todo mundo tá vendo aí o boom da corrida, né? Tá muito, muito forte. E é realmente isso que você falou. Virou uma comunidade. É engraçado, por exemplo, corredor, ele se identifica de longe. Se alguém me vê com esse relógio, sabe que eu corro. Assim, às vezes eu vou numa festa, eu olho alguém com o relógio e falo, essa pessoa aí corre. E a hora que você vê, você já tá falando legal, de corrida. Né? Então, virou realmente uma comunidade. E o que eu gosto muito de falar no Instagram, que foi até engraçado, eu encontrei uma amiga ontem, ela falou assim, Ju, eu não corro e nem quero começar a correr, mas eu amo o seu Instagram, porque eu gosto muito do jeito que você fala da corrida. Porque eu não falo só da corrida, assim, eu tento sempre não falar só assim... porque eu sou uma pessoa que gosto muito de performance na corrida, né? Mas a performance, ela não é todo mundo que quer uma performance, né? Que quer bater tempos. Tem gente que gosta da corrida pra cabeça. Sem dúvida. Então, eu tento muito falar isso no meu Instagram, que, gente... Não importa em quanto tempo você faça os 5 quilômetros. Eu posso fazer em 20 minutos, a outra pessoa pode fazer em 40. São 5 quilômetros. Sim. Então, Outro dia eu ouvi, só 5% da população consegue correr 5 quilômetros. É pouco demais. É pouco demais. 5%, Marquinhos. A maratona é 1%, que são os 42 quilômetros. Eu tô nos 95, então. Pô, mas a maratona 1%, dá pra entender. É uma maratona, 42 quilômetros, você tem que se dedicar por mais tempo, né? Mas 5 quilômetros, não, mas se você for... treinar um pouquinho, você vai nos 5 km. 5 km é um negócio plausível ali, né? Sim. Às vezes a gente que tá no esporte, né? Eu que tô na corrida, eu falo assim, nossa, parece que todo mundo tá correndo. Que todo mundo agora faz esporte, mas não. A sua bolha... A minha bolha... Eu sei, eu tenho essa noção com certeza que eu estou numa bolha. Mas o sedentarismo ainda é muito alto no Brasil, né? Muito alto. Muito. E aí, linkando com o esporte, né? Tem total a ver a corrida, total a ver. Porque, assim, a corrida é sobre quebrar seus limites, né? E, assim, sempre que... Quando eu acabei a minha maratona, eu falei, gente, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Em qualquer área da minha vida. Já mudou ali uma chave nessa mentalidade. A corrida muda muitas chaves pra mim, assim como qualquer esporte, eu acho. Assim como, às vezes, numa luta. Quando vocês fazem uma luta, provavelmente vocês também fazem alguma ligação, muda. Né? Mas tem um negócio que me deixa... Você falou assim, às vezes a pessoa corre por uma questão de cabeça, né? Sim. Na luta... Eu piso no tatame, eu esqueço das coisas. Quando eu tô lutando com o Marquinho, não dá pra eu pensar em outra coisa. Eu sei que se ele pôs a mão aqui, por que ele pôs a mão aqui? Eu tenho que pôr a mão ali. Então é mais fácil de eu me desconectar do mundo e tá 100% focado. Só que, e da corrida? Como é que funciona isso? Porque você vai correr uma maratona, 4 horas ali. Eu vi que você correu até abaixo de 4 já, a maratona de Boston, eu acho que foi, né? Foi Chicago. Chicago? Mas Boston ainda vou correr, se Deus quiser. Se Deus quiser. E aí, tua mente tá ali brigando com você, né? Sim, o que eu gosto muito da corrida também, além disso, do fisiológico que a gente falou, né? Que você acaba o treino e fala assim, nossa, que delícia. É isso da endorfina, né? De vários hormônios. É o mental também. Porque, assim, as pessoas me perguntam, o que você fica pensando durante 4 horas correndo? E, assim, você pensa em tudo e, ao mesmo tempo, você não pensa em nada. Às vezes, assim, eu faço uma corrida de 2 horas, sei lá, corro 21 quilômetros, eu acabo o treino e falo assim, nossa, eu não lembro o que eu pensei. Caramba. Porque existe até também eles chamam flow, né? Flow, né? Que você entra nesse estado. Tem muita gente que fala que a corrida é um estado meditativo, né? Porque, assim, você entra num estado ali... Que ali você com você mesmo, que você está praticamente numa meditação fazendo exercício. Foi comprovado quando você tá caminhando ou correndo, você olha pra cá, você olha pra lá. O seu globo ocular, olhando pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, você consegue ter um estado quase meditativo. É bom de ter alguém sabe. A gente já teve alguns corredores que a gente bateu papo aqui. A gente já bateu papo com triatletas, né? O Falsarella já veio aqui. Sim. E o Christian da Passalaco, e o Christian da Passalaco. A Eulária também. Foi legal. Muito legal o bate-papo com ela. E cada um tinha um estilo diferente. O Christian fala... Eu descobri que o Christian corre conversando. Ele gosta de conversar. E aí, como é que você tá? O dia e tal? E o outro já fala, não, eu não quero que converse comigo. Realmente, cada um tem estilo. E o seu estilo, como é que é até legal me perguntar isso, que eu sinto que eu tô passando uma transformação, assim. Porque eu sempre gostei muito de corridas curtas. Então, eu sempre fiz provas de 4 e 5 quilômetros, porque eu amo fazer prova, competição. O seu biotipo é de...
É de corrida um pouco mais longa, não é não? Mas eu sou muito, assim... Você é levinha. Levinha, mas assim, eu gosto de velocidade, assim, por eu ser levinha, isso me ajuda, apesar de eu não ter Certo. pernas longas, assim. Então eu gostava muito de provas curtas. Só que aí quando eu comecei o treinamento pra maratona, que você faz treinos e treinos longos, eu me apaixonei pelas longas distâncias. E isso também me trouxe muitas mudanças, né? Porque a corrida curta, não dá tempo de você pensar em muita coisa, né? A longa você curte o processo. E eu era muito viciada também em correr com música. Hoje, já fazem 2 meses que eu não fiz nenhum treino mais com música. E não pode numa corrida oficial ali, né? Depende da prova. Tem prova que pode, Não, tem mas prova que como não. atleta profissional, eu sei que não, pode. elite não pode. Por Não que pode ter disso? música? Não pode ir não de fone pode. de ouvido. Você for numa Olimpíada. não sabia disso, não. Não pode. Eles falam que é uma maneira... Esqueci a palavra. Meio de... Usar algum É um incentivo. Algo externo, incentivo. É um incentivo. Entendi. Tem várias regrinhas da corrida, assim, Faz sentido. que a gente Faz. não imagina, mas a música é uma delas. Por exemplo, tem tênis que são proibidos, né? Porque eles têm aquela placa de carbono, muita tecnologia. Impulsa mais, A música é uma dessa. É regra. Então, eu venho nesse processo aí porque eu sinto que eu preciso estar mais presente. A hora que você tá com música, às vezes você fica ligada na música, né? E não no seu corpo. E não né? no seu corpo, não na sua passada, Faz na muito sua sentido, respiração. Faz muito sentido. Então, assim, eu tô gostando bastante agora de correr sem música. Ô, Ju, a gente bateu um papo aqui com a Natália, e a Nath Fusaro. Ela é muito legal. Ela é ótima, Aham. ótima. Sim. E ela falou muito de correr, a mulher correr sozinha. Sim. E quando ela começou a falar da segurança da mulher correr sozinha, nós demos um branco, assim, como assim segurança? Deu A uma gente não bugada. tava a gente deu uma bugada, né? Nós somos homens, a gente não conseguia entender. Aham. Você sente essa insegurança? Como que você corre? Você consegue correr na rua só de top? Ou não, as pessoas vão mexer com você? Como que é isso? Você corre sozinha, você corre em equipe. Faz muito, muito tempo que eu não corro sozinha. Graças a Deus, eu nunca tive nenhuma Por problema. esse motivo ou senso de Por comunidade? alguns motivos, assim. Primeiro que eu treino numa assessoria. Legal. Então, Qual a que é a gente... assessoria? Faz É propaganda aí. Porsani Assessoria. Porsani. Não, do Legal. Thiago. Do Thiago, do Thiago, Thiagão, né? Então eu gosto de ir lá porque tem meus amigos, tem um horário marcado. Legal. Pra mim funciona muito ter horário pras coisas. Mas o segundo motivo, com certeza, é a segurança. Então, assim, eu falo que a gente não precisa testar, sabe? Assim, Não falar faz assim, sentido pagar pra não ver. faz sentido pagar pra ver. Então, assim, se eu pago uma assessoria, né? Se eu tenho essa estrutura, Usa. pra que eu vou correr sozinha? E eu falo que o ambiente também ajuda as pessoas, Ajuda, né? Então, a você tem troca é alguém muito legal. correndo mais rápido, você acaba tendo um ritmo melhor e assim por Sim. diante, né? Acredito eu. Mas Uma assim, equipe dessa. esse mês agora de fevereiro foi muito triste pra corrida. Não sei se vocês viram no Instagram, que aconteceram vários casos de assalto com mulheres. Não Uma vi. médica tava correndo, não sei se é Guarulhos. O assaltante tentou tirar a aliança do dedo dela porque ela tava sem celular. Enfim, foram casos muito tristes. Uma absurdo. outra corredora faleceu atropelada também. Nossa. Então, tudo isso vai te dando medo, não tem como, né? E aí, tanto que agora eu vou fazer minha segunda maratona, eu vou fazer no Rio. Falam que é bonito demais, Falam né? que é A demais. energia lá E é muito assim, boa. o Rio não era a minha primeira opção, eu tinha outras provas. Só que muitos amigos meus e corredores da assessoria vão fazer o Rio. E isso pesou muito pra mim, Aí. pra treinar com eles. Então, Legal. assim, vendo essas histórias, eu falei assim, Chicago eu treinei muito sozinha, porque não tinha ninguém que ia fazer a mesma prova que eu. E aí eu falei assim, eu não quero treinar de novo sozinha. Eu quero ter companhia, eu quero me sentir segura. Você foi pra lá e correu sozinha? Sim. Você foi aham. sozinha e correu sozinha? Fui. Na verdade, nesse meio tempo, assim, eu conheci outras pessoas que iam tá. correr. Eu dividi Airbnb com alguns brasileiros. Mas eu fui sozinha, assim. Isso é uma coisa que o esporte traz, né? Você sai daqui, vou ali na Argentina competir jiu-jitsu. Mesmo você vai sozinho ali, você já tem essa comunidade, Sim. essa ligação. É. Você já tem esse rapport ali que a gente E fala. brasileiro tá em Minas. todo lugar, né? Nossa, brasileiro é igual formiga, Brasileiro filho. e Todo chinês, lugar tem. né? Brasileiro e chinês e corintiano, eu falo. Tá em tudo quanto é lugar. Corintiano é bom, tá? Em todo lugar. É bom, né? Ô, Ju, pra gente puxar um pouquinho aqui, sair um pouquinho da esfera do esporte e trazer um pouquinho pra esfera de negócios. Tá.
Você falou que teve um e-commerce, acho que na família, né? De Isso. semijoias. Eu tenho aqui, você trabalha num e-commerce também de agronegócio. Isso. E tem a sua marca. Conta pra gente como que foi essa jornada profissional até chegar, você fala, pô, quero ter uma marca, ter um produto. Eu sou formada em administração. E logo depois que eu formei na faculdade, a minha irmã já tinha uma loja de joias e semijoias. Ela falou assim, Ju, eu tava naquele processo chato de fazer entrevista, tentar passar em trainee, aquela parte que todo mundo passa, né? E aí ela falou assim, Ju, você tá parada, começa a me ajudar com umas coisas. Eu já gostava muito de internet. Aí comecei a tirar umas fotos, eu cuidava do Instagram. A hora que eu via, eu já tava 100% ali. E eu me dava muito bem com a minha irmã, ainda dou muito bem com a minha irmã. E a gente virou sócias ali. Então, Legal. a gente falou, então, estamos juntas nessa, vamos fazer o e-commerce crescer. A loja durou 8 anos. Caramba. Bastante. Foi muito bom. A gente vendia pro Brasil todo, a gente vendia em Qual era o nome? marketplace. Desculpa. Giog. Ah, Jog. Jog é conhecia. famosa. Sim. Mas quem é especialista em Em e-commerce? e-commerce. Ele é especialista. Jog ficava ali no Ribeirão Shopping. Isso, no Upstar não, no centro profissional. Profissional. E foi uma fase que eu aprendi muito. Tudo que eu aprendi de e-commerce praticamente foi ali. Na pandemia também foi muito bom. A gente vendeu muito online e era impressionante. Por que essa pessoa tá comprando uma semijoia pra usar em casa? A gente vendia muito. Que legal. E foi um período muito legal. Só E por que aí, as pessoas, te cortando, por que as pessoas compravam na pandemia? Você chegou a ter algum eu acho feeling assim? que muito era ficar em casa sem meio ter o que fazer. Falar assim, vou comprar. Entendi. Pra Desejo fazer de alguma comprar coisa. algo, de ter uma também eu acho felicidade que ali de receber algo. Você ficar ali na sua casa, mesmo que não tenha aquilo ali, você se arrumar, estar bem pra... Porque acho que a pandemia, ela trouxe muito esse olhar pra gente olhar pra nós mesmos, né? Sim, Então, pô, deixa eu Um autocuidado, Um autocuidado. Porque eu tô dentro de casa, vou fazer o meu trabalho home office, mas também não preciso estar de cueca, regata e tudo descabelado. Descabelado eu não vou ficar porque não tem como eu ficar Não descabelado. tem como. Mas Fazia acho que a reuniões pessoa... no Zoom, as colocava pessoas colar. começaram a se cuidar e olhar pra si. Eu acho que isso ajudou bastante. Eu senti isso lá na academia, lá na RP Fitness, minha academia. Pós-pandemia, as pessoas estão procurando muito mais saúde do que o Se fitness cuidar. em si, né? Eu queria ficar no shape, isso aí Sim. tá vindo de segundo plano. Eu também Pós-pandemia. acho. E aí, E aí, voltando E lá. aí a minha irmã teve 2 filhos muito perto, assim, com diferença de 1 ano, e ela tinha 2 bebês pra criar. Ela falou assim, Ju, eu não vou mais trabalhar. Eu vou cuidar das crianças, né? Aí eu falei, tá certo. Ela falou assim, você quer fazer o quê? Você quer seguir com a loja? Você quer fechar? Fica total a seu critério. Eu falei, não, eu quero continuar. Eu gosto, eu amo trabalhar com e-commerce, amava a semijoia. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a correr. E logo após a pandemia, a gente tinha um escritório físico, né? A gente recebia clientes, mas nosso forte era o e-commerce. O proprietário da sala, ele falou, olha, passou a pandemia, não dá pra segurar o preço, a gente vai aumentar o aluguel da sala. E eu coloquei na balança e falei assim, nossa, o nosso forte é e-commerce, pra que eu vou continuar com uma sala, pagando caro num aluguel, que é ali no Ribeirão Shopping, que é uma área muito cara aqui em Ribeirão, né? E aí eu falei, eu vou sair do escritório. Meus pais tinham na casa deles um escritório lá, levei todas as peças pra lá, porque... foi num período que a gente tava vendendo muito no Mercado Livre. Então, era só fazer encomenda e postar. E aí, comecei a correr nesse meio tempo. E a semijoia parou de fazer sentido pra mim. Foi um processo, assim... após muita terapia, após muito... Tentando entender ali, né? Mas por que? Eu gosto tanto, amava tanto a semijoia, né? E assim, eu fazia muito esporte, comecei ali naquele processo, então eu quase não colocava mais semijoia. Você vai correr, você não sentido, coloca. Então, como eu comecei a trabalhar de casa, ali da casa dos meus pais, eu não me arrumava mais pra ir pro escritório. Então, assim, eu não tinha mais vontade de fazer stories arrumada. Eu meio que mudei a minha personalidade e o negócio, o estilo de vida, e o negócio deixou de fazer sentido pra minha nova fase ali. E aí, conversei com a minha irmã, né? Porque o negócio original era dela. Ela falou assim, Ju, faz o que seu coração mandar. Fechei a loja. Nisso, eu já estava trabalhando na empresa familiar dos meus pais, que é do agronegócio. Então, eu fechei a loja, mas eu já dividia mais o meu tempo ali, né?
A empresa, meu pai é agrônomo, então eu ficava meio período lá com o meu pai. Qual que é o nome então, da empresa? É a Granda. Agranda. A Granda é um e-commerce de sementes. Então, milho, feijão, soja, que também era super minha área. Então, eu me adaptei muito fácil, assim, né? Tem e-commerce, a gente vende lá também, vende ainda hoje em marketplace. E aí, comecei a trabalhar com ele e pensei, agora eu sossego, né? Vou ficar só com uma empresa. Só que eu não me aguentei, né? Quem é empreendedor... Quem nasce empreendedor é engraçado isso, né? Sofre ou não, ele tá sofrendo, mas ele é empreendedor, muito, tanto que né? quando eu fechei a Joga, eu falei assim, eu nunca mais quero ter... negócio. Negócio, só até a página 2. Mudou a página 2, você tá de novo. Eu vi uma publicação esses dias que um dia do empreendedor você tá em posição fetal chorando, no outro dia você tá animado querendo criar mais 10 marcas. É praticamente isso, É bem cara. assim mesmo. Praticamente. E aí, eu, durante esse meu processo aí da corrida, né, no fim de 2023, eu importava já semijoia da China, e aí achei um fornecedor lá que vendia óculos de sol. E comprei alguns pra eu usar, porque eu queria mesmo pra correr aqui no sol de Ribeirão, né? E aí, fui na assessoria um dia com óculos, e aí o pessoal falou assim, nossa, Ju, que óculos bonito. Onde você comprou? Eu falei, gente, importei da China. Eles, nossa, você não consegue trazer alguns pra gente dar uma olhada? Opa! Eu falei, olha, eu vou comprar uns. Aí eu nunca esqueço, eu levei 13 óculos num sábado na assessoria. Eu vendi 11 óculos em coisa de 15 minutos. Aí me deu aquele clique. Eu falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa aí. Aqui. Porque quem corre, né, sabe que assim, a gente gosta do óculos pra ficar bonito, pra sair na foto, mas é um acessório... Tem que ser funcional também. Né? E é um acessório muito bom, porque o sol pega direto no seu rosto. Então, assim, te ajuda, né, na hora de enxergar. Pra quem faz bike também, né, ciclismo, também é super importante por causa de pedrinha, né? Então, assim, existe um nicho ali que é bem forte para os corredores, esse de acessórios esportivos, né? E aí, vendi esses óculos, falei, eu vou comprar mais alguns, então. Comprei mais alguns, e aí nisso Ainda não tinha posto a marca. Não, na época eu tava muito na dúvida, tanto que eu comprei umas sacolinhas sem marca, eu comprei uns saquinhos pretos pra colocar o óculos, eu tava muito em dúvida se era isso que eu deveria seguir mesmo. Eu falei assim, nossa, eu vou abrir mais uma loja de novo. Eu tinha fechado a Joga fazia um mês. Nossa. Eu tava ainda me recuperando o sentimento, sabe? Uhum. E aí, nisso eu contei pra alguns amigos meus, eu nem tinha ainda falado nada, assim, era só o pessoal da assessoria. Eles, nossa, fui num aniversário, eles, Ju, leva os óculos pra gente ver. Também fez sucesso. Pra amigos que não eram da corrida. Opa, já criou uma... Já criou. E aí foi indo, foi tudo muito rápido. Eu falei, nossa, então eu preciso criar um Instagram. Você cria um Instagram, você tem que criar uma marca. Você cria marca, você tem que registrar a marca. Qual que é a marca? Chama Dude. 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 Tem um significado? O significado, assim, foi bem difícil achar um nome, porque hoje em dia tudo tá registrado, né? Eu nem sabia que era tão difícil. E aí eu queria um nome curto e fácil de ser pronunciado, né? E o meu sobrinho, quando ele começou a falar, ele me chamava de Dude. Nossa, que legal. De Dude. Ele tentou falar Juju e ele não conseguia, aí ele começou a falar Dudu, e aí ele começou a falar Dude, que era uma forma fácil dele falar. E aí eu vi que Dude não tinha. Isso é fácil pra ele falar, é fácil pros outros para os outros falarem. Já tem um storytelling. Tem tudo ali. E aí nomeei a marca, e aí foi indo. Criei embalagem, criei o e-commerce, comecei a vender em marketplace também. E aí fez muito sentido com a minha nova jornada, né? Com certeza. Porque eu comecei a participar de eventos também, então eu já patrocinei corridas, eu já levei a marca pra fazer exposição mesmo, vender ali os óculos, né? E aí eu me senti mais realizada, uma coisa que tava ali no meu dia a dia, né? Muito legal. Outra coisa que eu vi ali, eu já fiz isso e achei demais, foi a banheira de gelo. Sim! E aí, quando eu entrei a primeira vez, eu sou franqueado da Boali, né? As Boales aqui de Ribeirão é minha. E aí, num dos eventos da Boali, o Rodrigo Barros, o
cara é um monstro, ele meteu todo mundo na banheira de gelo. Da banheira. Meu, deixa eu entrar lá. E você tem toda uma preparação respiratória Sim. e tudo mais. E aí eu fiquei 2 minutos. Quando eu saí, eu falei, gente, que sensação maravilhosa, né? Aí na última eu fiquei 5 minutos. E a sensação é divina. Achei assim, muito. maravilhoso. Você sentiu isso também? Como é que foi? Senti também. Eu fiz a primeira vez esse ano, é super recente, assim, mas eu já fiz 3 vezes. Depois da primeira, Não, você fala. maravilhoso, né? E junta muito com esse mental, né? Assim, Sem é dúvida. mental. 100% mental. Você tem que controlar ali a respiração, Controlar a né? respiração. E eu achei que quando me convidaram pra fazer, eu falei assim, eu acho que vai ser um teste bom pro meu mental. Ah, você já tinha essa percepção. Pô, isso aí vai ser Já legal. tinha. Já vi gente contando no Instagram, né? Você vê ali fazendo a review. Aí eu falei, quero ver se meu mental tá bom. E aí passei no teste. E deu bem. E Gostou, sem falar já pra fez recuperação, três? né? Fez É três. muito bom pra recuperação Não, pra pós-corrida. recuperação é Mas maravilhoso. faz sempre pós-corrida? Eu não faço. Não, você... Você gelado. pode fazer antes, mas o pós-corrida tem uma vantagem, né? Deixa eu lembrar da minha faculdade, minha formação em fisioterapia, tô lembrando aqui. Você diminui problema inflamatório, né? Diminui bastante a Sim. inflamação ali. Inflamação. É muito legal. Eu falo pra todo mundo, gente, façam, experimentem. E não precisa fazer também pós-esporte. É uma experiência ali pra você. Ô, Ju, eu vi semana retrasada, e por coincidência eu vi no seu Instagram essa semana, aquela imagem da primeira moça que foi na maratona, acho que, se eu não estou enganado, na maratona de Boston. De Boston, isso que um dos mesmo. diretores tentaram, quando percebeu que ela estava correndo por ser mulher, não lembro que década que era, tentaram tirar ela. E aí o treinador que estava do lado, que ainda brigou e deixou ela ir, e ela fala alguma coisa assim, não, eu tenho que provar que as Sim. mulheres são capazes de terminar uma maratona. Eu amo essa história, né? é Eu tô muito arrepiado legal. de pensar. E quando eu entrei no seu Instagram, eu vi que tem essa imagem. Você carrega essa bandeira, é um dos Sim. movimentos de falar, meu, a mulher vai correr, vamos correr junto e assim por diante? ou não? Sim. Eu carrego, sim. Eu acho super importante falar disso, porque é só sendo mulher pra você ver realmente ali. Igual vocês falaram, nossa, a gente não imaginava que tinha que ter essa preocupação, né? Sim. E eu gosto mesmo de incentivar as mulheres a correrem, a fazerem Você exercício. já teve amigas que começaram a correr por causa de você, né? Imagina. Várias. Eu falo, não, vem comigo, bora, eu vou com você. Eu gosto mesmo, assim. Hoje, eu corro muito com homens, porque é por causa do meu ritmo, assim, né? Então, eu gosto de correr com homens porque eles me puxam, porque eu gosto de performance, de velocidade. E aí, eu até falei isso no meu Instagram, que eu fiz uma prova agora em janeiro aqui em Ribeirão. E aí, eu queria bater um tempo, que era um tempo mais forte, assim, né? E aí, eu olhei uma hora pra prova, eu só via homem. Eu via homem na minha frente, homem do meu lado. Eu olhei pra trás, só tinha homem. E eu falei isso no meu Instagram. Eu falei, gente, eu quero que cada vez mais mulheres estejam aqui junto comigo, né? Porque... Por que será que a mulher não tá aqui? Será que é porque ela não tem tempo de treinar? Porque ela tem que cuidar da casa? Será que ela tem medo de acordar cedo pra treinar e correr sozinha? E aí eu até entrei nas inscrições, nos números dos concluintes, foi a Maratona de Ribeirão agora, né? Sim. E aí, eu não lembro o número certinho, mas... Quem concluiu os 42, que inclusive a Eulália foi a campeã, né? 70% era homem, só 30% era mulher. De conclusão, Caramba. né? De conclusão. E aí, quando você vai... lá teve 21, 10 e 5 quilômetros. Quando você vai para 5 quilômetros, se eu não me engano, mulher já superava do que o homem. Quer dizer, mas também já tá no começo, Tá né? no começo, que é super legal ver isso, Legal. que as mulheres estão começando. Bacana. Mas assim, por que será que a mulher não é tão presente em longas distâncias, né? Verdade. Interessante, Boa bom pergunta. questionamento. Bom questionamento. Sim. Será que elas não acreditam nelas? Será que eles não acreditam nelas? Sim, aham. Tem bastante pergunta para ser feita, Tem né? Eu falo que o mundo não muitas. vive de resposta, ele vive de perguntas, né? É isso Ele vive mesmo. de perguntas. Sim. E você já vem de um meio que é... Vamos pegar o agro ele já é um meio mais masculino. E como é fazer negócio também nesse meio e se isso te ajudou também a levar isso pra corrida? Me ajudou. Primeiro porque eu sou formada em administração
Então, assim, eu tive que enfrentar algumas barreiras, assim. Ela não entende nada de agro. E eu realmente não entendia nada de agro. Tá tudo certo. E tá Não tudo tem que certo. aprender, né? aham. tem que aprender. Eu aprendi ali na raça mesmo, falando com o cliente, entendendo as dificuldades. Então, eu senti que às vezes eu conversava com... É muito homem, né? O nosso público Sim. é muito masculino, assim. 80% dos nossos clientes são homens. Então, assim, tem aquela duvidazinha, né? Mas será que ela sabe o que ela tá falando? E aí, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um MBA em agronegócio na USP Exalc. Que foi bem legal também, pra eu ter essa parte um pouco mais técnica. E tinha muitos homens, muitas mulheres, era... Eu senti que tem mais mulheres Legal. hoje. Aham. Legal. Hoje tem bastante mulheres no agro. Eu acho que já não é mais tanto, assim, uma novidade você ver uma mulher no agro hoje. Já é uma coisa um pouco mais difundida, assim. Mas com certeza no agro tem isso. Porque é muito masculino, né? vem de uma cultura... Vem de uma cultura masculina. muito Sobre patriarcal. isso, voltando aí da corrida, ela tem suas culturas e tudo mais, né? O que você aprendeu na corrida que você consegue levar pro negócio em si mesmo? Aham. O que você consegue conectar pontos em comuns ali? Do esporte aos negócios. Sim. Eu acho que o que eu falo sempre é sobre a corrida, que a corrida é constância. E a constância não quer dizer que é um gráfico subindo. Sim. Constância, você pode ter um gráfico que a barrinha um dia tá cheia e no outro dia a barrinha tá mais para baixo. Mas precisa existir uma constância, assim. Tem semana que às vezes eu não tô bem de treino, eu tô com a cabeça em outro lugar, mas eu vou lá. Eu vou lá, faço o que tem que ser feito, né? E eu levo muito isso pro negócio. Como empreendedora, assim como você falou, tem dia que eu quero chorar, que eu quero ficar lá na minha cama, tipo assim, nossa, essa semana foi ruim, ou isso deu errado. Mas assim, eu acordo todos os dias e vou trabalhar. Então é isso, é ter constância. Então eu levo muito isso do esporte pra minha vida, pro empreendedorismo. Levanta e vai. Levanta e vai. Eu posso ir chorando às vezes, mas eu vou. Tá tudo Mas certo. você tem que ir, né? Você tem que Porque se não for, ninguém vai Eu por falo você. pro meu Ninguém aluno o vai. seguinte, tem aluno que fala assim, ontem eu não vim treinar, professor, porque eu não tava bem. Eu falo, esse é o dia que você tem que vir. Porque você vai ficar em Exatamente. casa, você vai ficar pensando, eu poderia estar treinando. E quando você sai do treino, você fala, nossa, que bom que eu vim treinar. Já Sim, aconteceu isso com você? De não tá legal, você fala, muito, meu, deixa eu ir. muito. que vai me E fazer no bem. fim, eu lembro mais de provas que coisas deram errado do que provas que eu fui bem. Porque você leva uma lição ali, né? Daquela prova. Você fala, nossa, o que eu posso levar de lição disso? Quando você ganha, você fica feliz, eufórica, legal, bacana. Mas quando você perde, você pensa pra parar e falar, não, isso é muito comum na luta, né? Ou você ganha, ou você aprende. A gente tem essa expressão muito famosa na luta, você ganha ou você aprende. Legal, gostei. E aí, desse quando você perde, você acaba falando, opa, não consegui completar. Aham. Já aconteceu de você não conseguir completar a prova que você queria? Não, eu sempre completo. Às vezes eu não completo no tempo que eu queria. Na raça ou não? Mas eu sempre completo. Já teve Aham. algum perrengue, tirando essa primeira prova sua? Você já teve algum assim que você... Putz, teve esse perrengue em alguma prova que é legal já você tive compartilhar? vários perrengues. Eu até falo que assim, eu sou bem sincera no meu Instagram, sabe? Assim, óbvio que eu não mostro tudo, né? Mas assim, eu falo, nossa, gente, eu fiz uma burrada hoje numa prova, tal coisa deu errada. Porque eu acho que é legal para as pessoas saberem, Porque né? senão fica aquele mundo só bonito. por Você já exemplo- quebrou numa prova? Acelerei muito e quebrei. Já, eu sou campeã de fazer isso, porque eu saio assim, ó, e aí eu falo, Acelerado nossa, ali. errei, devia ter saído mais devagar. Mas eu tenho, assim, um caso que eu sempre conto, que no ano passado eu fiz uma prova da TF Sports, que é da Track and Da Field, Track and né? Field, E aí, vocês já viram que tem um cinto que coloca o número de peito? no- Sim, sim. E aí, coloquei esse cinto. E aí fiz a prova, assim, super bem. Eu fiquei em terceiro lugar. A colocação Nossa, você foi geral muito era bem. do primeiro ao quinto, né? Feminino geral. Do geral, você ficou em terceiro do Fiquei geral? em terceiro, eu fui Foi super bem. Super bem. Aí eles foram anunciar meu nome não tava. Aí eu fui lá perguntar pros árbitros, falei assim, gente, mas eu passei na faixa, eu fiquei em terceiro. Aí eles falaram assim, você não viu? O seu número de peito virou. O cinto virou. E aí eu entrei no regulamento e isso é passível de desclassificação, porque o número de peito é como se fosse o RG do corredor. Como não- E aí não- perdi o pódio, não tem o que fazer. E eu fiquei super Ah, você chateada. perdeu o pódio mesmo.
Perdi. Fiquei super chateada, assim. Gente, é sério? Tanto que aí você fica com essa... É isso que eu falo, que você lembra dos momentos ruins, né? Eu fiquei com essa prova engasgada. Aí eu fiz ela de novo no segundo semestre, fui lá, consegui de novo, assim. Peguei troféu, mas eu fiz na base da raiva, né? Do ódio. Então, meu... Eu sinto, mas Mas eu entendo, Não, eu joguei entendo que fora. regra é regra. Eu entendo que regra é regra, mas pensa o seguinte, meu. E a pessoa que subiu em terceiro, ela sabe que não foi ela, né? É ruim pra ela também. A culpa não é dela. Mas sim. é ruim pra ela também. Eu já tive lutas que ele ficava empatado. Antigamente o judô era isso. Ficava empatado e alguém dava a bandeira. Ó, quem lutou melhor. E eu vi que eu não tinha lutado melhor e ganhei. A sensação é ruim demais. Eu imagino. Você ganhar, mas você sabe que não foi seu. Sim. Né? Então, assim, eu tenho vários... Nunca mais aconteceu isso. Não, nunca Não mais, jogou porque o eu cinto joguei o negócio fora. Mas eu já tive também, na Maratona de Ribeirão, a primeira edição, que foi em janeiro do ano passado. Existe uma regra também, é coisas que você vai aprendendo ali na prática, né? É de tempo líquido e tempo bruto. Vocês já ouviram falar disso? Já ouvi. Que também perdi o pódio por conta disso. O que é isso? É o seguinte, quem tá disputando o pódio, você precisa largar na frente. Então, perto da faixa, na hora que dá o cronômetro, sabe? O bi. Começou o cronômetro. Você precisa largar na frente. O que eu fiz nessa prova? Eu larguei um pouco pra trás, porque eu fiquei lá conversando com a assessoria, sabe? Quando você vê, já tá meio... um pouco tempo. Perdi um pouco tempo. E aí, larguei mais pra trás. O que aconteceu? As meninas que largaram mais na minha frente, mesmo elas não tendo sido mais rápidas que eu, o meu tempo líquido foi melhor que o delas. Mas o tempo bruto delas, que é a partir do momento que toca o cronômetro, foi menor que o meu, porque eu larguei lá atrás. Dá pra entender? E aí, como é que você vai explicar? Eu vou te explicar, ó. Como é que explica você de uma vai, maneira fácil. Como é que você vai explicar uma pessoa que chegou... Visualmente ela chegou primeiro, Exato. mas o tempo dela não foi melhor do que o dela. Por quê? Começa a contar quando ela tem um aparelhinho Tá, mas ela saiu. tecnológico. Então ela sai, tá lá. Sim. Aí aqui tá a faixinha. Não sai todo Aqui mundo tá a junto. Maria, aqui tá a Juliana. Aí você saiu. Você chegou primeiro que a Maria. Não, a Maria chegou primeiro que eu. Ela chegou mas primeiro. a Maria fez em 25 minutos. A Juliana saiu depois que a Maria, só que a Juliana fez em 20 minutos. Porque o tempo dela só conta quando as duas passam. pra começar. Pô, mas essa aqui chegou primeiro, ela tinha que ganhar mesmo. Ó, presta atenção, ó. A Maria tava aqui e a Ju comeu bola aqui. O tempo da Maria só começa a contar a partir daqui. Isso. O tempo da Ju também, a partir daqui, só que a Ju saiu depois. Só que eu fui mais rápida que a Maria. Ela No meu chegou tempo, 20 minutos, entendeu? ela chegou 25, Então por não exemplo. importa quem chegar primeiro na faixa, é o time ali. Não, o que importa é quem chega primeiro na faixa. A Maria, ela primeiro? chegou primeiro, só que eu fui mais rápida. Deu pra entender? Bom, legal. Porque tem um segue, tempozinho. segue. Marquinhos. Existe Até amanhã, um velho. chipzinho. Existe um chipzinho. Que começa a Não, mas contar ela quando você chegou passa. primeiro, ela ganhou. Tudo bem. Deixa eu Exatamente. te dar um abraço. Na teoria é isso. Quem chegar primeiro é igual o Fórmula 1. Quem chegar primeiro tudo ganha. certo. Precisa cortar, não, Guilherme. É que, pô, eu Não, saí. isso- Mas enfim, é uma outra Esteticamente, regra. quem chegou em primeiro, né? a pessoa Ganha. Mas é complexo. Mas né? é igual complexo quem isso. assiste É o jiu-jitsu complexo. de fora, às vezes. Não entende. E aí eu Não fiz entender. um vídeo no Instagram contando erros meus na corrida que eu não sabia e queria que vocês soubessem, né? E aí esse meu vídeo deu uma viralizada. Legal. Porque um outro comentarista de corrida, que é o Corrida no Ar, que ele é bem famoso na corrida, ele fez um vídeo comentando o meu vídeo. Ele fez um react ali. Um Nossa. react explicando pro pessoal em outras palavras, assim como você tá tentando fazer agora. E aí Mas não deu viralizou. certo, você percebeu que não deu certo. Mas aí é culpa do público. O público aqui Vamos não tá ver se alguém ajudando. entende. E aí viralizou esse vídeo. E aí foi assim, até um teste pra mim de paciência, né? Porque aí vem aquele monte de comentário. Mas isso é óbvio. Como que ela não lê regulamento? Aí vem as pessoas embaixo. Gente, ninguém lê regulamento de prova de corrida. Tipo assim, É igual ninguém manual de sabe montagem, disso. né? Ninguém Ah, lê, filho. Você manual sai do carro, você vai ler o montando. manual do carro? E aí, você respondia ou você não respondia? No começo, Como você tá lidando porque com assim, isso? eu sou ariana, né? Então a Ariana não tem muita paciência, assim. Às vezes eu tenho que tentar me acalmar. E aí, eu comecei a responder. E aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu não vou perder meu tempo. Pega os dois comentários mais
polêmico, fixa os dois e deixa o pau torar. Isso é engajamento. Aí e já era. comentou assim, nem sempre uma blogueira, mas sempre uma blogueira. Aí eu respondi assim, gente, eu corro muito antes de ser blogueira, assim, sabe? A se corrida fosse veio só Mas aí antes. já tá blogueira. caindo na pilha de um hater ali, Aí né? você tem que perguntar, você corre? um monte Corre de- onde, meu amigo? Na verdade, ô Ju, eu acho que as pessoas hoje têm mania de dar opinião, né? Não é, Tem. ninguém é obrigado a dar opinião. Parece que todo mundo é obrigado a dar O opinião duro que de não é tudo. nem opinião, é ficar palpitando à É toa, palpite. né, cara? Porque é Pô, fácil, né? o cara Você se nem esconder corre, atrás de um filha da celular. mãe. É. Muitas vezes ele nem correu na vida. É o ele gordão não do vai- sofá É o gordão do falando sofá. puta que eu pariu. Era um velho. Netflix ali. Com certeza, Mas meu, é assim, muito estar na xarope. internet é estar... Tá tudo certo, faz Você parte. tem esse risco, né? Você, Assim, você é uma pessoa pública, né? Você É. foi. Não sou público. Deixa eu explicar, gente. Foi pra internet, não deixou a conta em privado, você é uma pessoa pública, todo Sim. mundo consegue acessar suas informações. Então, a partir disso, você tem que pensar, ou você liga o botãozinho do foda-se, vive, deixa os haters, ou você começa a roteirizar o que você mas vai eu falar. tenho muita sorte, assim, que tive pouquíssimos casos. Então, mas só tem hater quem tem visibilidade, né? Mas é o que a gente tava falando, né? O cara que faz melhor, ele não vai te criticar. Não vai vir um cara que corre, que O Vanderlei Cordeiro de que Lima vai pra falar você, assim, você foi olha, burra, não, né? o cara, vai. o cara que é bom, ele nunca vai falar o que pode chegar, ele te chamar no privado e te Sim. dar uma dica de melhoria. Agora, criticar, ele não vai criticar. Mas foi super legal que nesse post, assim, outros influencers que eu admiro de corrida, que correm super bem, assim, eles comentaram, nossa, que legal, não sabia disso. Que bom que assim, então foi legal essa troca também. Porque, gente, nem todo mundo sabe tudo. E Não. todo mundo tem algo a aprender e todo mundo tem algo a ensinar. Todo não mundo. Imagina adianta. quantas pessoas não aprenderam sobre isso. Muito. Eu acabei de aprender aqui. Mais ou menos, né, mãe? Aprendeu daquele jeito e tal. Acabei de Eu aprender sabia aqui que que não tinha adianta isso, mas chegar eu não primeiro. imaginei. Pra mim, tempo era tempo. Eu não sim. sabia que quem chegasse primeiro ia ganhar. Eu achava que tempo era tempo. Por isso que existe o chipzinho. Na minha cabeça sempre foi isso. Chipzinho era pra isso, né? Sim. Mas tem essa regra aí. Aprendendo agora, né? Que legal. Aprendendo cara. agora. Agora em Ribeirão vai ter uma corrida noturna. Eu vou fazer uma propaganda pra você. Vai ter quando? Vai ter, não consigo te falar quando, porque eu não sei ainda, tá? Mas do Botafogo Run vai ter uma corrida noturna. Vai ser noturno, que legal. Vai ter uma noturna agora. Estarei o Ceará lá. veio aqui, amigo nosso, ele já vai lançar uma outra aí. Legal. Ele que vai fazer, né? Você vai correr? Eu? É? Com o meu joelho? Ué. Não, deixa eu de kimono bonitinho. Deixa eu de kimono Vai lá bonitinho. assistir sua torcida. Não, assistir eu vou. Mas dicas assim que você dá pra quem escutou aqui o podcast e quero começar a correr. Mulher, homem, Primeiro, me diferente. Aí. Começa uma boa. Então já falou @ @juve.life. Certo. E Perfeito. depois? O que você fala lá? Fala pra eles aqui, ó. Eu que eles vão falo encontrar? de tudo, desde para um corredor iniciante até alguém que quer correr uma maratona, que agora como eu vou fazer a segunda maratona, né? Tô dividindo aí como tá sendo esse Legal. processo de novo de treinamento. Mas eu dou dicas variadas, como escolher um tênis, que shorts usar, dicas pra todo mundo mesmo, tanto pra homem quanto pra mulher. Pros dois. Pros dois, aham. Aí depois que eu comecei a te seguir, Aí, eu acho que assim, hoje a gente vê ali no Instagram, né, que as pessoas falam, precisa ter tal tênis, precisa comprar um tênis de R$1.000. Gente, não precisa. Eu corri 1 ano com um tênis, que foi quando eu comecei a correr, que era um tênis meio de academia até. Então, assim, não existem muitas desculpas. Eu acho que as pessoas colocam muitas desculpas, Marisa Ferreira sabe? corria descalça, né? E, A porra. Maria Zeferina. Você ganhou precisa. muita prova Nossa, ela é descalça. demais. Ela é demais. Vai Você sair um precisa de filme um dela tênis. agora, né? Vai sair? Vai ser um filme dela agora. Falando da vida dela. Aí, mas você precisa de um tênis. Um tênis, é isso que você Ok. precisa. Você precisa de um tênis, E uma vontade. roupa fresquinha, assim, de academia. E é isso que você precisa. Eu não tenho um parque pra ir. Eu tenho medo de correr na rua. Vai na esteira. Eu não tenho uma esteira. Então vai na rua da sua casa. Fica, tipo, indo e vindo, sabe? Não tem desculpa pra você começar a E correr. busca uma assessoria já de começo, não, Se é você importante. tiver condição, sim. Mas tanto saiu até uma pesquisa da Olímpicos, que é super legal. A Olímpicos, eles têm tênis, né, específicos para corrida. E eles fizeram uma pesquisa para entender melhor o público deles ali, o consumidor, né? E aí é uma porcentagem bem alta de pessoas que não correm com assessoria, que não correm com treinador. Que correm só mesmo para se divertir. Então, assim, se você quer só pra se divertir, tá tudo bem. Se você não quer fazer uma prova,
tá tudo bem. Mas assim, a corrida faz tão bem pra tanta coisa. Que eu sou fãzaça, assim, meu olho até brilha, né? Meu pai corre, inclusive, meu pai tem 70 anos. Que legal. E sabe onde ele corre? Ele corre dentro da casa dele. Perfeito. Ele corre dentro Muito da legal. casa dele, em volta da casa dele. Tem 600 metros. Ele faz 5 voltinhas de 600 metros e é isso que ele faz dentro da casa dele. Não, maravilhoso. Porque ele não Já quer ir pra mantém rua, ali porque a ele também tem saúde. medo. A gente deu um tênis pra ele e ele faz isso. E ele começou a correr depois que você já corria ou Ele ele já corria? gostava, mas agora eu sinto que eu dou uma influenciada um Legal. pouquinho mais. Influenciada, que aham. bacana. Mas ele também não tem desejo de fazer prova, nem nada. Fazendo pela saúde. Fazendo E por ele ter fala uma assim, ocupação nossa, eu ali. me sinto tão bem a hora que eu acabo de correr. É isso, pelo bem-estar. Bacana. Ju, muito obrigado por você ter vindo. Foi muito legal o seu bate-papo. Você é uma pessoa super simpática. Pessoal, acompanhem lá. Juvi.live. Ponto live. Muito legal, uma dica muito bacana, viu? O arroba da marca. Dude.oficial. Dude, como é que escreve? Dude. D-O-O-D. D-O-O-D. Ponto oficial. D-O-O-D. Ponto oficial. Isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Falou, turma.